Glória a Deus. Hoje nós iremos falar das mulheres do passado. As mulheres que sofriam porque não tinham um filho homem. Segundo a palavra de Deus, naquela época, uma mulher que não tinha pelo menos um filho homem, ela passava por momentos de desprezo, momentos em que as pessoas a viam como uma mulher sem fruto. Era assim, no passado era assim. Então, eu gostaria de ler com os irmãos para começar no livro de Jó, capítulo 24, um versículo para nós dar início ao assunto. Os irmãos acharam? Livro de Jó, capítulo 24, versículo 21, que diz: afligem a estéril que não dá luz, e a viúva não fazem bem. Só esse versículo. Afligem a estéril que não dá luz, e a viúva não faz bem. Era o que acontecia com as mulheres estéreis. E quem fazia isso? Ímpios. Pessoas no meio do povo de Israel, chamado de ímpios. Poder assentar, irmãos. Veja como a vida muda, como a sociedade mudou. Hoje uma mulher ter filhos, se ter muitos filhos ainda, é ridicularizada perante a sociedade e os amigos. Na Bíblia, pela palavra de Deus, os filhos, diz o Salmo 127, são herança do Senhor. Ainda diz: feliz aquele que enche dele a sua aljava. Então, naquela época, era muito maravilhoso para uma mulher, era muito glorioso ter filhos homens. Claro que não desprezavam as mulheres, mas quando nascia um filho homem, isso era uma alegria para a família. Era uma alegria, porque na verdade as gerações contavam com os filhos homens e não com as filhas mulheres. Sempre foi assim, determinado por Deus. Mas o interessante também é que as mulheres, com os seus maridos, quando tinham filhos homens, estes filhos eram bênção de Deus para o trabalho. O povo judeu, principalmente, eles eram agricultores e pastores, e ganhavam o seu dinheiro pastoreando. Então a família que tinha mais homens era uma família mais rica, porque os homens trabalhavam muito mais, é claro, porque os homens aguentam. É claro que nós sabemos que existe homens, é coisa à parte. Deus não fez assim, Deus fez o homem para aguentar muito mais do que uma mulher no tranco, no dia a dia. Não estou falando das misturas que ocasionou homens fracos hoje. Estou falando daquela época de homens que nasciam com vigor para o trabalho. Vamos esquecer da nossa sociedade de hoje, senão faz confusão. Pois a época do passado é bem diferente da de hoje. Hoje as misturas de raças e pessoas que casam com outras pessoas com alguma infecção, por causa de muitas doenças, nascem crianças e até meninos, com problema de deficiência. Mas vamos deixar isso de lado, porque não vamos falar sobre a história, Mas vamos falar sobre as mulheres do passado. Então, Jó estava falando aqui, os ímpios fazem isso, Eles afligiam, como está escrito aqui, aflige a estéril que não dá luz. Uma mulher naquela época que não dava luz, ela se sentia muito humilhada, Nós sabemos do caso de Jacó e Rebeca, e outras mulheres que
não puderam ter filhos de imediato. Mas nós temos um caso muito interessante, que é o caso de uma mulher chamada Ana, que também sofria agravos. Só que Ana tinha um problema ainda maior. O seu esposo era esposo de uma outra mulher chamada Penina. Eu quero dizer para vocês que Deus tolerou isso. O homem com 2, 3 mulheres ou 5, ou mais, como foi Salomão. Mas Deus não fez isso. O princípio permanece. Deus olha pela sua palavra. Ele não vela pela doutrina de igrejas e de sociedade fora da sua palavra. Jeremias, no capítulo 1, diz assim, o Senhor falando: eu velo pela minha palavra para fazê-la cumprir, não pela palavra dos outros. Então, no dia do juízo, vão acertar conta quem teve 2, 3 mulheres e fez coisas erradas. Deus é que sabe. Veja bem, nas Escrituras, as histórias dos homens que tiveram mais de uma mulher sempre foram homens sofredores. Sofreram por causa disso. Sofreram por conta disso. Até Abraão, que ele não quis ter outra esposa, ele tinha uma esposa, seu nome era Sara. Mas Sara, adiantada em idade, já com quase 90 anos, achou que a sua descendência seria pela sua escrava que ela ganhou. Ela tinha uma escrava. Quero dizer para vocês, mais uma vez, que os escravos do passado não eram da cor mais morena igual a mim. Tinha escravo de olhos verdes, olhos azuis, entendeu? Aquela época era muito diferente da escravidão do Brasil. Então, quando fala servo na Bíblia, geralmente se refere a escravo. Então, Sara tinha uma serva egípcia. E ela então conversou com a serva e deu a serva a Abraão. Para quem não sabe, os escravos não mandavam em si. Até os filhos que nasciam pertenciam ao dono do escravo. Então Abraão ali aceitou. Então nasceu o Ismael, não é? De onde veio os ismaelitas, os árabes e aquelas nações ali da Palestina. Mas Deus falou para Abraão que, na verdade, Deus daria um filho dele com Sara. E o milagre aconteceu. Ela com 90 anos e Abraão com 100 anos. Os dois ali então receberam a bênção divina. Mas mesmo assim Abraão teve problemas. Só porque a escrava, né, da sua mulher, não é, começou a zombar da mulher de Abraão. E depois o próprio filho da escrava também zombava do filho de Abraão com Sara. Veja bem, famílias divididas. Nunca deu certo. Então, quando Deus fez Adão, Deus não fez Eva, Maria, ou Antônia, Joana, não. Deus fez uma mulher. Um homem, uma mulher. Deus não fez 2 homens para se casar, nem 2 mulheres para se casar. Nós ficamos com um relato bíblico. Deus fez um homem e da sua costela fez uma mulher. Para os dois viverem cuidando um do outro. Bom, entre Adão e Eva não havia problemas de casais, porque Adão só tinha uma esposa. Mas depois os descendentes de Adão, né, Caim, um dos filhos primogênito que matou o seu irmão, esses, com a sua descendência, já começaram a ter várias mulheres. Veja que essas coisas aconteceram no início do lado dos pecadores. Então, voltando à mulher chamada Ana, ela tinha uma rival, também mulher do seu esposo. Vamos ler esse texto? Em nome do Senhor Jesus. 1 Samuel, capítulo 1. É uma história bonita, um pouco triste no início, mas depois vem a alegria, né? Todos aqueles que sofrem com Jesus têm um final feliz. Versículo 1, que diz: houve um homem de Ramataim, Zofim, da montanha de Efraim,
cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufe, Efrateu. Este tinha duas mulheres, o nome de uma era Ana, e o nome da outra Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não tinha filhos. Subia, pois, este homem da sua cidade de ano em ano, a adorar e a sacrificar ao Senhor dos exércitos, em Siló. E estavam ali os sacerdotes do Senhor, Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli. E sucedeu que no dia em que Eucana sacrificava, dava a ele porções do sacrifício a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e todas as suas filhas. Então a Penina tinha muitos filhos e filhas. Porém a Ana dava uma parte excelente, porquanto ele amava a Ana. Porém o Senhor lhe tinha fechado ou cerrado a madre. A palavra cerrado, cerrar, no espanhol é fechar. O próprio Deus tinha fechado a madre da Ana. Então vocês ficam atentos a este versículo. E a sua competidora excessivamente a irritava para a embravecer. Veja bem o que a outra fazia. Porquanto o Senhor lhe tinha fechado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano, quando subia à casa do Senhor. Assim a outra a irritava pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estás mal o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Então Ana se levantou depois que comeram e beberam em Siló, e Eli, sacerdote, estava sentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E votou, fez um voto, né? E votou um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli fez atenção à sua boca. O sacerdote ficou atento, vendo que ela estava falando sem sair voz, né? Mexendo só com os lábios. Porquanto Ana no seu coração falava, e só se moviam os seus lábios, porém não se ouviu a sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada. E disse-lhe Eli: até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti o teu vinho. Porém Ana respondeu e disse: não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho, nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Então respondeu Eli e disse: vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe pediste. Até aqui. Vamos falar um pouquinho sobre o vinho aqui, só para algumas pessoas terem uma ideia de que no Antigo Testamento se bebia um vinho, mas os servos do Senhor não se comportavam como filhos de Belial. Viu o que ela falou? Não tenha a tua filha como filho de Belial. Por que ela falou isso? Porque ele pensou que ela estava embriagada. O povo está falando, né? Falando pelo, sabe? Falando toda mole, né? Então ela falou assim: não tenha a tua filha como filha de Belial. Belial, irmão, é filhos do maligno, é filhos do mal. Então, quando os servos do Senhor no passado bebiam ao ponto de ficar embriagados, já passavam do limite. Eu quero dizer para vocês que o Velho Testamento tem muitos usos e costumes que, quando Jesus
instituiu a sua igreja, os apóstolos foram recebendo orientações para ir cortando muito daqueles usos e costumes que atrapalhavam a comunhão da igreja. Por isso Paulo, escrevendo aos Romanos, ele disse, capítulo 14, bom é não beber vinho, nem fazer outras coisas que teu irmão tropece, caia ou se escandalize. Então, nós não bebemos bebidas alcoólicas nenhuma. Quem bebe entra na transgressão, porque a nova aliança houve uma transformação de alguns pontos aqui que não eram mais necessários e que só trazia problema. Como, por exemplo, não foi permitido mais um homem de Deus ter duas mulheres. Paulo fala que os presbíteros sejam marido de uma só mulher, governem bem as suas casas. E aí por diante, nós temos, graças a Deus, estudos aqui, conhecimento de como houve a transformação. Vocês gravem isso quando alguém vier, mas no passado lá beberam, fulano bebeu. Até Jesus, no tempo dele, não é, havia festividade com vinhos. Os vinhos eram bebidos em algumas etapas diferentes. O vinho completamente fermentado, o mosto, que é uma meia fermentação, quase já para vinho, e o vinho novo, que é o suco de uva que nós tomamos hoje. Esse vinho novo era muito bebido em festas comuns, porque não era para se embriagar, então era oferecido esse vinho. Até nas histórias dizem que ferviam este vinho até ele virar quase que um licor. Depois, no dia para guardar, para não estragar, quando ia servir, misturava-se numa quantidade exata de água para voltar a ser aquele vinho novamente. Isso eu li em livros, tá? Não está na Bíblia. Eu acredito nisso, né? Porque eles não tinham como conservar o suco de uva como hoje tem. Tem umas fórmulas que não precisa nem botar conservante nenhum. Apenas uma purificação das garrafas e um fechamento de modo que não entre nenhuma impureza. Vocês podem comprar suco de uva, tem uma validade enorme. E às vezes alguns deles está escrito assim, sem conservante, sem açúcar. É ótimo para o coração, é ótimo para combater as impurezas das veias, as gorduras, né? E o alto colesterol. Bom, nós vamos falar sobre isso. Então, amados, nós lemos aqui que um homem chamado Eucana tinha duas mulheres, Penina e Ana. As duas eram mulheres de um homem só. Porém, uma não se dava com a outra. Quer dizer, a Penina irritava a Ana porque Ana não tinha filhos. E aquilo era realmente vergonhoso. Mas vocês leram aqui que foi Deus que fechou. Deus fechou a madre. Mas por que Deus fez isso? Sabia que a mulher ia sofrer justamente. Deus queria que Ana fosse provada por um tempo. Deus queria que Ana fosse humilhada por um tempo, para o coraçãozinho da Ana ficar mais dócil, mais humilde. Vocês sabem que a provação, as tribulações quebrantam o nosso coração. E nós ficamos com um coraçãozinho igual de criança, sabe? Mansinho. E Ana vivia assim. No entanto, o seu marido parece que amava mais a Ana do que a outra. E quando ele ia sacrificar lá no templo, no tabernáculo, não era um templo de Salomão, era o tabernáculo feito por Moisés, feito com peles e outras coisas, né? Ele de ano em ano ia então fazer esse sacrifício. Mas Deus estava no comando. O Senhor estava no controle. Nós lemos no livro de Romanos, capítulo 8, que diz assim: todas as coisas, todas, juntamente contribuem para o bem dos que amam a Deus, dos que amam a palavra e estão servindo a Jesus, e daqueles que são chamados pelo seu decreto. Vocês sabem o que é um decreto? É algo antecipado, escrito. Vocês só estão aqui porque o nome de vocês já estava escrito. Deus já conhecia vocês, como ele falou para Jeremias: antes que te formasse no ventre, eu te conheci. Os teólogos dizem que porque Deus é onisciente. Gente, Deus não é adivinho. O mundo não produz algo para Deus descobrir. Deus é que faz acontecer as coisas. O destino da humanidade está tudo escrito. Tem muitos pastores estudiosos que ainda não descobriram, isso não foi revelado para eles. Aí como não tem o que falar, fala que Deus é onisciente, sabe tudo. Negativo, irmão.
Nós estávamos em um lugar que nós não lembramos mais, como está escrito. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês. O controle de Deus, Deus no controle. Deus via Ana sofrendo, mas estava com ela. Deus via aquela outra mulher afligindo a Ana, mas estava dentro do plano. Deus queria um coração mais quebrantado e contrito. O que diz em Isaías 66? Para quem olharei? Para quem? Deus falando, para quem olharei? Ele está procurando para o pobre e abatido de espírito e que treme da minha palavra. É para esse que Deus ouve, olha, atende. O Senhor, Ele atende muitas pessoas, mas Deus está muito mais atento àqueles que são mais quebrantados de coração. Por isso Jesus ensinou: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, que é o tempo de Deus, ao seu tempo, Ele vai te exaltar. Você está lá embaixo, sendo humilhado, passando as humilhações, não conseguindo o que a outra consegue, mas é Deus no tempo certo que Ele vai te colocar lá em cima. A Penina tinha filhos e filhas, muitos, não sabemos o número. Ana não tinha nada, mas o propósito de Deus estava com Ana, não estava com Penina. O propósito de Deus estava com Ana, mas não estava com Penina. E agora? O propósito futuro. Era necessário essa Penina nesse momento, porque ela serviu de instrumento para afligir a outra. Deus não condenou a Penina também por causa disso não, irmãos, porque tudo estava no controle. Porque Ana, irmão, veio a ser, a mãe de um profeta, sacerdote e juiz chamado Samuel. Deus tinha esse plano, já estava escrito no livro do Senhor, porque Samuel foi muito maior do que todos os filhos de Penina, com Penina e com o marido de Penina, com todos, porque através de Samuel grandes obras foram realizadas. Aleluia. Eu fico imaginando como Ana se sentia feliz de saber que seu filho agora era sacerdote, era profeta. Aleluia. A Ana, ela representa a igreja, que parece que temos menos gente do que o povo aí de fora, do mundo, mas na verdade que dentro da igreja tem um filho amado e eterno, um sumo sacerdote chamado Jesus. Chamado Jesus. João, no livro do Apocalipse, quando ele viu aquela mulher no céu, grávida, e para dar à luz, e deu à luz um filho, que vai reger todas as nações, não é? E ele foi arrebatado para Deus, o dragão, o inimigo procurou tragar o filho, mas ele foi levado para os céus. Nós sabemos da história, não é? Através do povo de Deus, nasceu Jesus, o dominador, aquele que vai reinar aqui ainda por 1000 anos, e depois, na eternidade com todos nós, segundo a palavra de Deus. Então, irmãos, nós vemos que Ana, ela padeceu, mas dentro de um plano do Senhor. Sabe quando você se encontra na provação, sem saber o que está acontecendo, mas Deus está no controle? Sabe quando o Senhor Deus quer te dar algo maior, mas Ele te prepara primeiro para você receber as bênçãos? Muitas vezes nós não estamos tão preparados para receber as bênçãos de Deus, mas o Senhor, Ele nos prepara. Naquela época não era fácil, irmão, uma mulher não ter filho. Essa outra mulher a irritava de maneira excessivamente, passava do limite. A Ana se afligia demais, e não podia falar nada, porque a mulher naquela época não podia, igual hoje, você pegar os cabelos da outra e sair bolando no chão, não podia não, irmão. A lei era rígida, muito rígida, então as mulheres eram muito submissas ali, e sofriam demais, porque a outra irritava a Ana excessivamente. Quer dizer, excessivo é aquilo que passa do limite, chega a um ponto desastroso. Mas quando chegou aquele ponto excessivo, foi o momento que Deus tocou em Ana para ela fazer a oração que Deus queria. Ela fez uma oração não egoísta. Tudo que ela queria, ter um filho, ela fez algo maravilhoso. Ao invés
dela pedir 1, 2, 3 para ela, para viver com ela, para ser meu filho eternamente, ou eu quero passear com ele. Ela fez algo maravilhoso, que é difícil isso acontecer. Ela disse: Senhor, se tu me deres um filho varão. Ela pediu homem, ela não pediu mulher. Por que ela não pediu mulher? Não é acepção de pessoa não, irmão, isso era da época mesmo. Não é porque as mulheres eram rebaixadas, é porque os homens eram de grande valor no trabalho, na guerra, em tudo. Não eram as mulheres que iam para as guerras, eram os homens. No entanto, fala muito na Bíblia das viúvas e não dos viúvos. É das viúvas, porque morria muita gente, muito homem na guerra. É algo interessante, porque às vezes as pessoas estudam a Bíblia, lêem, não conseguem entender essas coisas. Aleluia, glória a Deus. Nós temos muitas mulheres honradas aqui na Bíblia. A Esté. Leia o livro de Esté, que coisa linda. O de Ruth, eu choro toda vez que eu leio, ou que eu vejo um desenho, ou um filme, as minhas lágrimas caem, da humildade da Ruth. Glória a Deus. Deus estava nela, sendo ela de outra nação, mulher exemplar, mulher que amou a sua sogra sem os limites. Ela amou puramente para tratar da sua sogra, e Deus a elevou, colocou ela lá em cima. Ela perdeu o seu marido, a sogra também, a sua cunhada também. Quer dizer, Noemi, a sogra, perdeu o marido e os 2 filhos, ficou sozinha, mas Deus preparou a Ruth para estar com ela. E ela não tinha nada, Noemi não tinha nada, era pobre. É difícil, hein? Uma mulher jovem, de repente bonita, e amar a sogra e acompanhar a sogra. Então existiam aquelas mulheres de grandes valores. Tanto é que no livro de Provérbios diz assim: do Senhor vem a herança, dos pais vem a herança, mas do Senhor vem a mulher prudente. A Bíblia fala largamente a mulher valiosa, que vale mais do que as pedras. Mas, irmão, no sentido de gerar, tinha que ter, essas mulheres tinham que ter pelo menos um filho homem. Se nascesse uma filha mulher, ela não ficaria contente. Ela ia criar a filha, não ia maltratar de jeito nenhum, mas tinha que ser um filho homem. Então ela pediu: Senhor, se tu me deres um filho varão, eu o darei ao Senhor, para que esteja na presença do Senhor. Então ela fez um voto, ela fez um trato com Deus. O voto não pode ser feito de qualquer maneira. Nunca vocês façam um voto que vocês não possam pagar. Votos assim, extraordinário, e depois você não consegue pagar, você fica no pecado. E isso aí pode impedir você de entrar no reino dos céus. Está escrito aqui: quando a Deus fizeres um voto, Eclesiastes capítulo 5, quando a Deus fizeres um voto, não tarde em pagá-lo, porque Ele não se agrada de tolos. E não diga diante do anjo que foi erro, porque Deus não se agrada de tolos. Ela fez um voto que ela estava preparada para dar o filho dela. Ela não ia nunca assim entregar o filho para sumir de vista. Ela ia entregar o filho aonde ela poderia ver o seu filho de tempo em tempo. E ela vinha todo ano, passava um ano, ela ia lá sacrificar e ver seu filho, e levava lá a roupa para ele. Deus então se agradou, porque estava dentro do plano de Deus. Uma oração feita dentro da vontade do Senhor. Sabe o que é isso? Romanos 8. Nós não sabemos pedir como convém. Romanos 8. Mas o Espírito Santo intercede conosco com gemidos inexprimíveis. Quer dizer que as orações que Deus atende são aquelas que o Espírito Santo põe nos seus lábios, põe no teu coração. Ele ora junto contigo. Às vezes pedimos muitas coisas e Deus não atende, porque não estava dentro do propósito, ou ainda o tempo não chegou. Mas o tempo de Ana tinha chegado. Foi exatamente o momento que ela estava muito triste, porque a outra lá deveria fazer um monte de coisa para provocá-la, né? E deveria se alegrar, ficar olhando para ela e cuspir: meus filhos, meu filhinho amado. Eu não sei, né? A mulher faz muito isso para provocar a outra, né? Ainda fica olhando com o rabo de olho para ver se a outra está olhando. E a Ana então
sofrendo ali. Vocês são mulheres, sabem como é que uma mulher irrita a outra. Vocês sabem, não precisa nem eu explicar, que eu sou homem, né? Mas, irmãos, a Ana ali, irmãos, ela ao invés de comer, ela ficou triste, triste, triste. Eu fico imaginando a tristeza daquela mulher. Então seu marido observou que ela estava demasiadamente triste e foi lá e ele disse: eu não sou melhor do que 10 filhos. Não era melhor não, porque quem estava padecendo era ela. Ela tinha o seu marido, tinha casa, mas ela não tinha um filho homem. Aleluia, glória a Deus. Então, amados e queridos irmãos, o Senhor Deus ali preparou aquele dia, o coração dela estava bem quebrantado, murchinho, e foi ali que ela começou a falar com Deus. E ela falou muitas coisas. Quando o sacerdote, o sumo sacerdote, ele olhou, pensou que ela estava embriagada. Até quando não apartarás de ti o vinho? Ah, Senhor, eu não tenho bebido vinho, nem bebida forte, mas eu tenho falado com o Senhor da tristeza da minha alma. Então ali ela falou, de modo que o Espírito Santo achou lugar. Eu vou dizer um pouquinho sobre esse segredo. Às vezes, nós fazemos orações na nossa alegria, na nossa força, estamos alegres, nem chega diante de Deus. A oração que chega é aquela oração com o coração contrito. O Salmo diz assim: clama-me no dia da alegria. O quê? É o quê? Da angústia. Clama-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. O dia da angústia é um dia propício, adequado para Deus nos atender. Por quê, irmão? Já estudei isso com os irmãos. Porque no dia da angústia, o teu coração está como o coração de Ana. Na ira, Deus não te ouve. Na sua muita alegria e vaidade da vida, Deus não te ouve. Mas quando você está angustiado, Deus ouve. Existe momento que você não está tão angustiado, mas Deus te ouve, porque o seu coração está contrito. Tem irmão que não precisa passar uma angústia muito grande para o seu coração ser quebrantado. Ele aprende a se humilhar e aprende a quebrantar o seu coração. Quando a palavra diz: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, falei isso agora há pouco, que ao seu tempo ele vos exaltará, esta palavra tem profundidade. O que é humilhar? Humilhar é reconhecer a tua dependência, deixar as palavras agressivas, deixar de olhar para as vaidades da vida, deixar de pensar em coisas grandes, se humilha, vê o quanto você é de ossos e carne, vê quanto você já viveu e está chegando perto do final da sua vida, porque menos tempo, cada dia que passa é menos tempo de vida aqui. Então, quando você olha para dentro de você e vê o que você é, e diz: Senhor, eu não sou nada diante de Ti. Vamos falar sobre oração. Jesus disse que 2 homens subiram lá no templo que estava no monte para orar. Um estava alegre, feliz. Ele não tinha cometido pecado nenhum até aquele momento. Então ele disse: ó Pai, graças te dou, porque jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo, e não sou como os demais homens pecadores, e nem como esse publicano. O publicano era um outro homem. Ele era um cobrador de impostos, chamado publicano. O publicano então bateu no peito e só disse isso: sê propício a mim, pecador. Jesus disse que ele não quis nem olhar para o céu, porque se oravam ali naquele átrio, não tinha cobertura, era um pátio dos homens, pátio das mulheres, pátio dos gentios. Então eles oravam geralmente olhando para o céu, ali dentro daquele lugar. E a Bíblia diz que ele não quis olhar, ele só bateu no peito e disse: sê propício a mim, pecador. Que palavras são essas? Quer dizer: Senhor, tenha misericórdia de mim, eu sei que eu sou um pecador, tem misericórdia de mim. Ele ali sabia que ele fazia algumas coisas, ou muitas coisas erradas, mas a sua oração foi sincera, com o seu coração quebrantado. Jesus disse que este homem desceu dali do templo justificado, ou seja, foi perdoado, e Deus o justificou. O seu advogado abonou ali a sua transgressão, e o outro que era justo, que fazia as coisas certinho, desceu da oração ali condenado. Ao perigo da exaltação de um coração. Por isso, irmãos, Ana alcançou a vitória. Deus precisou que ela sofresse por um pouco de tempo, ou por um bom tempo,
para que o seu coração estivesse convertido, estivesse bem quebrantado, para o Senhor colocar um sentimento dele no coração de Ana, e ela fez a oração dentro do propósito de Deus, aleluia. Já da nova aliança, Jesus nos ensina a orar: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Quer dizer, eu tenho que santificar o nome de Deus na minha vida. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Essa palavra seja feita a tua vontade, praticamente eu não lembro de ter encontrado lá no Velho Testamento, nas orações. Mas já na nova aliança nós aprendemos a humildade da oração. Senhor, por exemplo, você pede uma cura, você está com um problema no coração, está com um problema nos rins, você está com um problema nos entupimentos das suas veias, não é? Algo no seu cérebro, nos seus ossos, está furado por causa de certas alimentações, doenças, e você diz: Senhor, cura-me, por favor, tem misericórdia de mim, me cura, Senhor. Você chora, mas você não falou uma coisa: Senhor, mas se não for da tua vontade, me curar, Senhor, seja o que o Senhor quiser, me ajuda, Senhor, a passar por esse vale tão tremendo, por esses momentos tão difíceis. Por isso foi ensinado, porque às vezes queremos coisas que o Senhor não quer, e às vezes é necessário o Senhor então nos provar, o Senhor quebrantar o nosso coração, para que no dia da angústia nós venhamos fazer a oração que Deus quer, dentro do Espírito, ligado no Espírito, dirigido pelo Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que nos ensina todas as coisas, segundo o que Jesus determinou, que Ele nos ensinaria, nos guiaria, não é, no caminho da verdade. O Espírito Santo é muito importante, Ele nos ensina, fala conosco, faz o coração da gente sentir que aquilo ali não está certo, quando nós damos lugar a Ele. Ele é muito importante. Nós temos o aparelho ali, o aparelho, né, capta o som através dessas peças todas aqui, mas ele está ligado na energia, senão se ele não captar a energia, não tiver a energia nele, ele não vai funcionar. Assim somos nós, precisamos do Espírito Santo para nós funcionar de acordo com a vontade de Deus. Ana, então, irmãos, era uma mulher que temia Deus, mas precisava Deus por um tempo trabalhar com ela, para que ela na verdade estivesse no ponto, sabe? Quando, por exemplo, nós vamos fazer a massa de pão, né? Nós estamos ali sovando, na mão não fica igual na máquina, a máquina bate várias vezes mais rápido, e a liga do pão fica excelente, na mão fica mais ou menos, fica meio grosseiro, aquele pão caseiro, né? Mas a gente vai ali, começa a amassar a massa, puxa e vai, a massa de pão de sal geralmente é mais trabalhosa, né? Então, quando passa um certo tempo, bom, agora nós vamos fazer o pão, está pronto para nós modelar aqui, cortar os pedaços, modelar e botar na bandeja. Então, irmãos, tudo tem um preparo. Às vezes você não recebeu uma bênção porque o tempo não chegou, você talvez não foi suficientemente preparado para receber. Bendito seja o nome do Senhor. Mas o Senhor nesta noite te diz que, se você está na presença dele, Ele está cuidando de tudo mesmo. Está cuidando de tudo mesmo. Tem até uma outra escritura, quando Roboão, né, e Jeroboão tornaram-se dois reis, a nação se dividiu. Então, filho de Salomão, ajuntou ali o povo de Judá para fazer guerra, para retornar as outras tribos, as 10 tribos, a ele, para ficar um rei só. E quando ele estava preparando exércitos, não é? O Senhor mandou o profeta, não sei se é Aías, não lembro do profeta, a falar com ele: não pelejeis contra os vossos irmãos, porque esta divisão veio de mim. Esse negócio fui eu que fiz, fui eu que dividi, porque o Senhor falou para Salomão que ia fazer isso por causa dos pecados finais de Salomão. Então Deus não queria que um povo ali, do mesmo povo, né, um grupo brigasse com outro grupo, porque era plano de Deus para o futuro. Coisas que a gente às vezes não entende logo de início. É a mesma coisa com Ana, que foi Deus que fechou. Deus que fechou, mas qual foi o propósito? Ora, Deus tem muitos propósitos. Se uma bênção não veio e Deus deu a outro,
ele já conseguiu e você está já 2, 3, 4, 5 anos e não consegue, aguarda. Se for teu, virá. Se não for, não virá. Porque Deus tem plano nisso tudo. A Escritura diz que os passos do homem são dirigidos pelo Senhor. O homem, pois, como entenderá o seu caminho? Às vezes nós não entendemos. Como pode? Às vezes eu imagino, como pode eu estar morando lá em Pernambuco, lá no sertão, lá no interiorzão mesmo, irmão, onde você vê gente grosseira. Se for para mais dentro, um pouquinho, alguns quilômetros, você encontra índios ainda, aonde eu estou morando, divisa com o Piauí. Como eu ia imaginar que eu ia estar naquele lugar? Deus me deu sonhos, né? Me deu sonhos, eu entrando, eu tinha um cavalo muito alto, era muito grande, outros comigo, e eu entrava dentro do mar para resgatar, não sei se era uma cidade, lá no meio do mar. Hoje que eu entendo, que para lá. Então meus passos foram dirigidos pelo Senhor, sem eu querer, porque a nossa vida está nas mãos de Deus. Quando as nossas vidas, nós colocamos a vontade do Senhor, deixamos Deus dirigir, nós aceitamos a palavra, Ele guia tudo bem, mesmo que o mar se levante, Ele está contigo. Lembra da palavra lá em Isaías 43? Não é? Quando passares pelo fogo, tu não te queimará, porque eu passarei contigo, e se passarem pelas águas também, estas não vão te afogar, te submergir, porque eu estarei contigo. Então tem momentos da vida que parece que não vai dar certo, mas se você confia no Senhor e entende que, se for da vontade de Deus, no tempo certo, você permanecendo humildemente, Deus dará a bênção. O próprio Senhor resolve tudo, irmãos. É muito maravilhoso. Glória a Deus.